Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos a mais um nosso podcast, o podcast do nosso templo. Como sempre aqui, hoje eu estou liderando a bagunça aqui, mas é só por enquanto, né? Porque logo eu vou deixar na mão de vocês, aí vocês que se virem. O projeto da Prace não tem nada a ver com a história. Eu tô aqui só porque eu sou o marido que dá apoio às doideiras dela, tá ligado? De qualquer forma, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Nino Denani e eu incorporo o Exu de tênis. Boa noite a todos. Eu sou o Mago das Sombras, mas às vezes eu também sou o Thor e de vez em quando eu sou o Léo. Boa noite a todos, eu sou a Bruna e o meu Exu Mirim joga videogame. Olá, pessoas. Eu sou o Rafa e eu não sou controlado por arcturianos. Olá, terráqueos. Eu sou o Anderson Oliveira e eu tô aqui para cumprir a cota racial. Filho da puta, velho. Aí ele larga essa e deixa na minha mão pra me apresentar depois, né? Por essa Olá, pessoas! O meu nome é Rodrigo e eu incorporo sem acreditar em espíritos. Mano, eu pensei muito que você ia falar que você tá no arquétipo do Nino a vida toda. Menino. Eu juro que eu pensei que você ia falar que você estava tentando incorporar o Espírito Santo, velho. Já fiz muito. Não, o Espírito Santo tá com você, né, Léo? O Rafa, você que tá com o Espírito Santo aí te atacando, né? Tá, e atacou, viu? Não vai rolar, né? Porra. Bom, enfim. A gente se fala depois. Hoje a gente vai fazer um episódio aqui sobre a temida, a mal falada, a desgracenta, a que bomba todos os stories e reels no nosso Instagram do templo, a Assunção Arquetípica, que é a ferramenta, não é a única ferramenta que a gente usa no templo, mas é a ferramenta mais vistosa, né? Porque é aquilo que vocês estão vendo por aí, meus amiguinhos, confundindo com incorporação. Vocês acham que a gente tá incorporando espírito, né? Mas não sei se você, depois o pessoal aqui pode falar por si, mas uma grande parte de nós aqui não acreditamos na existência de espíritos, né? Outras pessoas, claro, acreditam, e pelo que eu tô sabendo, por enquanto, mas de qualquer forma, a ferramenta que a gente usa não é incorporação. É a assunção de um arquétipo, né? Assunção no sentido de assumir, beleza? Então, vou falar rapidamente sobre essa ferramenta para vocês aí e depois a gente vai... Sem cachorro. Sem cachorro. Quem que assumiu o arquétipo do cachorro? Apresentar também. Pera aí. Já tá assumindo o arquétipo do cachorro aí. Enfim, qual que é a brincadeira, pessoal? A gente faz... primeiro, né? A primeira coisa que vocês têm que entender, tem que fazer para entender o que a gente vai falar é esvaziar a xícara de vocês, beleza? Eu tô tomando meu café aqui, estou esvaziando aos poucos, mas vocês têm que praticar isso. O que é praticar esvaziar a xícara? É você entrar para conhecer um assunto novo sem preconceitos, sem conceitos pré-estabelecidos a respeito daquele assunto, né? Nós somos um colegiado mágico no nosso tempo. Quer dizer que a gente não tem nada a ver com religião. O que não quer dizer que as pessoas não tenham as suas próprias religiões, beleza? Como a gente faz um negócio que não tem a ver com religião, a gente aceita todas as religiões, valida todas elas, porque isso não tem a ver com o que a gente faz, beleza? Então, esquece os conceitos religiosos que vocês têm aí, esquece o que você aprendeu lá na escolinha da maricota do espiritismo, esquece o que vocês aprenderam lá no terreiro do Pai João, esquece o que vocês aprenderam na igreja, beleza? Vamos falar de magia, tá certo? Tem um capítulo muito bom aqui, ó, no Liber Nui Psiconauta, do Carroll, que ele fala muito bem sobre a nossa ferramenta. Quer dizer, não fui eu que inventei. O Carroll já falava disso, se você quiser procurar, tá na página 44. Vocês querem que eu leia? Sim, Por gentileza. por favor. Então peguem sua Esforço Bíblia aí nunca na é demais. página 44, Libernu. Peguem sua Bíblia aí no Libernu, página 44, sobre invocação. Tá aqui embaixo, ó. Há mapas mentais, que ele chama de psicocosmos, a maioria dos quais são inconscientes, contraditórios e baseados em teorias altamente extravagantes. O que são mapas mentais, né? São as formas que a gente tem na nossa mente para entender o mundo. Por exemplo, a religião é um mapa mental, tá? Muitos usam simbologia de forma a Deus, pois toda mitologia incorpora uma psicologia. Ou seja, todo o cabedal estrutural de uma religião em particular, seja ela qual for, incorpora nela mesma caracteres psicológicos das pessoas que estão ali, tá? Um panteão mítico completo concentra todas as características mentais do homem. Magistas usam frequentemente de um panteão de deuses pagãos como base para a invocação de algum conhecimento ou habilidade, pois esses mitos provêm a formulação mais explícita e desenvolvida de qualquer ideia em particular. Ou seja, os magistas entendem que, por exemplo, quando o Léo falou do Thor, ele está trazendo com o Thor toda uma questão psicológica dessa figura mitológica, beleza? Ou seja,
toda uma reunião de comportamentos que ele chama aqui de característica de habilidades e conhecimento, beleza? Ok. No entanto, é possível usar qualquer outra coisa, desde os arquétipos do inconsciente coletivo a qualidades elementais da alquimia. O que ele está falando basicamente aqui é que dá para você fazer uma assunção de forma a Deus, não só usando deuses, usando também elementos, arquétipos e um monte de outras coisas. Ou seja, para o nosso amigo aqui, Carwall, ele está falando que você consegue incorporar, entre aspas, o fogo, incorporar, entre aspas, Deus, incorporar, entre aspas, o Batman. Se o magista tocar em um nível de poder profundo o suficiente, esse nível de poder aqui é uma gnose profunda o suficiente, essas formas podem manifestar-se com força suficiente para convencer a mente da existência objetiva daquela coisa. Ou seja, quando você entra num estado de torpor, num estado de gnose, que a gente chama de dissociação na ciência, você consegue trazer a representação dessa coisa, de divindade, símbolo, elemento e tal, a mente objetiva. Ainda assim, o objetivo da invocação é a possessão temporária por esse Deus, comunicação com o Deus e a manifestação dos poderes mágicos do Deus, mais do que a formação de cultos religiosos. O que o Carroll está falando aqui pra gente? Ele está dando pra gente, em 2 parágrafos, um resumão da ferramenta que a gente usa lá no nosso templo. A gente chama essa ferramenta de assunção arquetípica, porque no templo, em particular, a gente dá uma limitada, principalmente no começo, depois a gente solta, faz cada um o que quiser. Mas no começo, a gente dá uma limitada a arquétipo. A pessoa vai entrar em gnose, manifestar um arquétipo, um símbolo, que geralmente eu peço pro pessoal, de preferência hominídeo, né, que tenha um corpo de homem, de homem no sentido de humano, né? Para ficar mais fácil, na hora de você fazer a catarse, manifestar aquele determinado arquétipo que você está buscando, beleza? Isso é assunção arquetípica. Ficou confuso ou vocês aí entenderam? Dá pra entender Nossa, aqui. Entendemos entendi. maravilhosamente bem. Então, o que a gente faz no nosso templo, a gente faz, na verdade, várias coisas. A gente trabalha com várias ferramentas lá, ferramentas magísticas, tá? A mais vistosa que vocês geralmente comentam é a assunção arquetípica. Ah, Nino, mas eu vi uma pessoa batendo no peito incorporando um Exu. A pessoa está incorporando um Exu? Não. Está incorporando um arquétipo que na cabeça dela é reconhecível como a figura do Exu. Pode ser que, tá? Mas como o Léo acabou de falar aqui, ele faz a assunção arquetípica de Thor, ele também tem o Risadinha e o Mago Negro. E tem o ninja também. E tem o Ninja. Ou seja, Ninja? o que a gente faz é, por exemplo, vamos pegar o ninja. O que representa, qual que é o arquétipo que o ninja representa? O ninja é corajoso, é silencioso, eu tô falando dos meus aqui, tá? É leal, sei lá, bravo, né? É sério. Qual é o conhecimento que o ninja faz? Então o Léo entra em dissociação, em gnose, puxa esse arquétipo pra mente dele, e a gente estressa a mente do Léo até que ela catarseia. Entrar em catarse, né? Que é quando a sua mente está tão pressionada que ela explode. Quando ele catarseia, ele manifesta o arquétipo. Isso aqui pode virar corte, né? Se desse só 3 minutos, mas não vai dar 3 minutos, mas viraria um corte. Pra gente continuar no tema, antes da gente entrar, na verdade, nessas coisas todas, vamos da onde que a gente chegou no nosso tempo para trabalhar com isso. Vamos falar um pouquinho sobre a agenda? Vocês sabem a agenda do nosso templo, pessoas novas? Eu sei que esse final de semana tem Digo Teut com satanismo. Já é agora? Científico. Esse Não, fim de semana, mas próximo É dia sábado. sábado, 17? dia 20. Vocês só me É dão sábado, trabalho. dia 20. Eu tava muito Aí, pensando sábado, no dia dia 20 Vou é até sábado. confirmar aqui. Porra, se é sábado no dia 20, o churrasco, então pode ficar pra sábado que vai ficar perfeito. O Digo vai estar aqui também, ele comemora com a gente. Vai, Ótimo. vai. Ganhamos, Ê, ganhamos, galera. ganhamos. Vencemos muito. Vencemos, a gente é foda. Eu sei que vai ter churrasco sábado agora. Quarta-feira, dia 17, tem homenagem a atendimento no nosso Sophie. tempo. Bom, seguinte, É a esse gente- mesmo, é sábado agora, dia 20. Sábado agora, dia 20, a gente vai ter o workshop É isso aí. do Digo Terrucci. Isso é mesmo satanismo? O Digo Terrucci, ele é um dos mestres da ordem Satanismo Paracientífico, tá? Vocês já devem ter ouvido bastante falar sobre essa ordem aí, porque um dos mestres da ordem estava envolvido com uma certa pessoa e tal. Mas enfim, né? Também teremos o experimento Ouija aqui em São Paulo. A gente acabou de fazer o experimento Ouija lá em BH, foi no sábado agora, que foi um sucesso, foi super da hora. E a gente vai ter o experimento no dia 27/7, beleza? E a gente tem, por enquanto, porque eu vou ter que conversar com o Léo de novo, o workshop Magia Rúnica no dia 17. Mas esse aqui eu vou pedir para vocês entrarem no nosso Instagram,
Nosso Templo SP para confirmar. Por que, Leozinho? Porque no dia 17 eu vou pro Rio, Léo. Ah. Acontece, velho. Normal. Eu queria muito estar aqui, porque é ser o primeiro no templo, né? Então eu queria muito estar aqui para ver. A Paula também vai comigo. Então, vamos conversar. Enfim, se você quer saber quais são as últimas do nosso templo, no IG, @Nosso Templo SP, para quem tá em São Paulo, @Nosso Templo BH para quem tá em Belo Horizonte, tá? Ou nossotemplo.com.br, que lá tem toda a agenda, tudo isso, tá? E também tem os grupos de WhatsApp que vocês podem entrar para bater papo, que virou a família Nosso Templo, e também os endereços estão tanto no IG quanto no site, beleza? Agora sim, bora, né? Tô falando demais já, vocês têm que falar um pouquinho também, gente, me ajudem. O que vocês que são novos, principalmente, tipo a Bruna, que vem da Umbanda, o Rafa, que vem da Umbanda, o nosso amigo, nossa, eu vou chamar de Alan, mas não é Alan. Anderson. É o Andy. Nossa, o cara. Uma hora eu decoro. E o Andy tá comigo já tem uns 20 anos, cara, mas Quem nosso somos amigo... nós, né? Ele já tá há 20 anos, você não acertou o nome dele ainda, tá tudo bem errar o nosso. Pois é. Vai. É sobre Você isso. vê Não, O mas Nino peraí. não errou meu nome até hoje. É porque você não deixa, né? que você é onipresente, Bruna, não tem como. Olha o bullying acontecendo de novo. Falem aí, gente, o que vocês Não é acham bullying, é quando verdade. vocês São quando vocês verdades. entraram em contato com essa ferramenta? Como é que foi pra vocês? Eu nunca tive experiência com terreiro ou com incorporação, então para mim é ok, funcionou normal. Desde o primeiro momento eu nunca tive dificuldade, mas conversando com a galera que vem de terreiro e tal, basicamente é a mesma coisa com nome diferente. Só que aqui a gente assume que a gente não está incorporando. Basicamente. Alguns, né? Alguns. Mas o Andy também já tinha uma bagagem magística, né? Então, para ele foi mais já fácil tô essa associação. no rolê magístico aí já há um bom tempo. Inclusive, o primeiro treinamento de dissociação foi com o Nino há uns 8 anos atrás, mais ou menos aí. Que era um pouquinho diferente, mas era já essa pegada. É porque naquela época eu ainda acreditava em espíritos, né? Então era Isso, meio que ainda era no incorporação. viés da Umbanda ali e Isso. tal. Mas já era nessa pegada. Então já tem uma prática nisso. Não praticava com tanta frequência quanto agora, mas não foi novidade. E conversando com a galera que se diz incorporar, aí é bem próximo, não muda muita coisa, não. Principalmente para quem fala que pratica a incorporação consciente. Consciente? Inconsciente. Consciente. Mas vocês sabem que esse negócio de consciência e inconsciência, Andy, tipo, tem muito a ver com o desconhecimento do que é consciência, né? Porque as pessoas acham, no geral, pelo menos todos os médios com quem eu conversei sobre isso ao longo de quase 20 anos, foram muitos, depois que eu tive algum tipo de educação na psicologia, eu comecei a perceber que as pessoas, elas acham que inconsciência é quando você não lembra do que aconteceu. Confundem desatenção com inconsciência, né? Você só tá Exato. desatento pra coisa naquele momento. Inconsciência é quando você não tá presente, né? Quando você dorme, você tá inconsciente, naquele estado de Você sonolência desmaia. profunda. Você desmaia, né? Você tá inconsciente. Você não sabe que você dormiu até a hora que você acorda, né? O Essa que eu é a já diferença. notei dos nossos experimentos é que, de vez em quando, você tá tão, né, na assunção do arquétipo que é tão natural que é como se você esquecesse o que você falou naquela hora, mas é tipo uma conversa normal que a gente tá tendo aqui, que depois de 5 minutos, quando a gente desligar, que eu não vou lembrar mais. Mas isso Nada é além disso, assim, potencialização, né? né? É o quê? Isso é potencialização. Potencialização que você vai treinando se adquirir ela. Potenciação. Potenciação. Cara, Potenciação de longo prazo. Quem quiser, busca esse termo na internet aí. Potenciação de longo prazo na neurociência. E você, Brunilda? Então, a primeira vez eu sentei no canto e chorei. Porque eu demorei. Eu demorei para entender qual que era, ainda mais porque eu vim direto da Umbanda, né? Bem carregada de todos os dogmas e paradigmas e aquelas coisas todas. Mas o negócio é tão óbvio quando você entende que, sabe, chega um ponto de você falar assim, então, eu não acho que eu não acredito mais em espírito. Não é culpa Ai, minha. Deus. Não, Eu não aviso- tem nada a ver com você. Eu aviso na primeira Mas- aula que o meu objetivo não é tornar vocês ateus. Na primeira Não, aula. mas eu acho que a questão não é nem sobre ser ateu ou não acreditar em espírito, não é nem sobre isso. É porque, assim, o que acontece com a gente é totalmente físico. Quando você entende que é a sua mente, que a gente tá ali, tá na gnose,
todo aquele turbilhão de sentimento. Ai, a mão começa a suar e o coração dispara e tudo. É só a gente entrando em catarse. Então começa a fazer todo um sentido. E a partir desse momento que faz sentido, ainda que eu queira falar para você, eu acredito que seja o espírito em algum momento que encaixa lá. Que agora eu já não sei nem mais qual seria esse momento que o espírito encaixaria. Mas ainda que eu queira acreditar nisso, ainda sou eu. Porque se eu não entrar em gnose, se eu não permitir a catarse, se eu não deixar acontecer, o espírito pode ficar gritando na frente de quem vê ele que não vai acontecer. Porque é a gente. E a assunção arquetípica, para mim, consegui, eu acertei. Uma palma e meia. O que acontece? Tem me ajudado em outros campos, porque como eu consegui tirar essa ideia de que tudo é espírito, eu consigo trazer os arquétipos que estão dentro de mim, que às vezes eu não consigo lidar de uma maneira no dia a dia, principalmente no trabalho, e eu trago ela. Ah, mas isso a gente vai falar logo mais. Como que a gente usa a assunção arquetípica no dia a dia. Entendeu? Logo mais. Nuti, qual que é seu Então, depoimento a respeito? Acho que a primeira vez que eu tive contato com a assunção arquetípica foi na igreja. E hoje eu entendo que o receber o Espírito Santo nada mais é do que a assunção arquetípica. Tem esse detalhe, eu também acho que foi lá. Bem lembrado. Assunção na forma Deus, né? Exatamente, na sua mais pura essência. Eu tava tomando Coca-Cola, Nuti. Muito bom, né? Mas depois de passar por todo o desenvolvimento aqui no templo, né? Eu entendo que esse foi o primeiro momento onde eu tive contato com a assunção arquetípica. E aí, imagina, eu queria até deixar um recadinho para os irmãozinhos da igreja que vão assistir aqui o nosso podcast agora, né? Galera, imagina você poder fazer a assunção arquetípica quando você quiser. Não precisa ser num culto, com o que você quiser. E com o personagem que você quiser. E toda vez que você faz isso, um pouquinho desse personagem fica em você. Então, se você quer uma pessoa, tipo assim, poderosa, um ser poderoso, esse poder, entre aspas, vai ficar um pouquinho em você. Eu não vou falar muito sobre isso, porque o Nino já deu spoiler que a gente vai falar do dia a dia daqui a pouco, né? Mas é isso, é aprender a utilizar isso de forma mágica, de forma que mude a nossa realidade, de forma que mude um pouquinho o nosso ser para aquilo que a gente quer, né? E isso é muito top, cara, assim, é muito bom. E você, Leozito? Na verdade, a minha esposa, ela dá Umbanda, né? E aí eu fui algumas vezes com ela no terreiro e eu ficava olhando aqui e falando, tem alguma coisa aí. E aí eu vi um vídeo do Nino falando sobre isso. Eu falei, mano, eu tenho que entender o que é isso. Aí eu corri lá no nosso tempo e falei, Nino, quero virar o Gandalf. Faz tua mágica aí. Não sei nem se o Nino lembra disso. Enfim, aí depois eu comecei o desenvolvimento, eu entendi realmente. Hoje eu até entendo a questão dos espíritos da Umbanda, que pra mim isso em incorporação seria a mesma coisa. É que cada lugar enxerga diferente. Mas pra mim é a mesma coisa. É que aí a história muda, né, cara? É aquele negócio da narrativa que a gente sempre fala, né? Exato. Mas vamos falar mais sobre isso também daqui a pouco. E aí, você, Rafa? Um dos fundadores do nosso templo. Rafa, que aliás, peraí, eu preciso contar um negócio pra você. Eu vou contar só por alto. Você vai falar do Espírito Santo, né? Não, eu vou falar que você nem tem ideia de quanto você tá quebrando corações por aí, velho. E é verdade. Eu só fico recebendo umas mensagens na minha DM. Quem é aquele cara? Quem é aquele cara? Quebrando corações aí no nosso tempo. Vai lá, Rafa. Não, é sério, vamos quebrar corações e paradigmas. Cara, a minha história acho que é a mais conhecida, pelo menos entre nós lá. Eu vim do espiritismo, na verdade. Aí eu fui meio que encaminhado para Umbanda. Eu sempre gostei de uma pegada mais... Putz. Não, mais pancada mesmo. Vamos chacolejar. E eu me identifiquei pra cacete na Umbanda, cara. Gostei, gosto ainda até hoje, embora não partilhe mais o paradigma, 100%, ainda tenho respeito. Só que eu comecei a perguntar demais. E comecei a me perguntar demais. Questionamento não parava. E eu já tinha conhecido o Nino nessa época, só que já foi o que isso daí, logo depois da pandemia. Aí a gente começou a trabalhar, ele começou a dar essas explicações, né? E falou assim, pô, faz sentido, tem um mundo além. Mas eu vou admitir pra vocês, foi um processo de luto bem dolorido, cara. É um processo de luto bem dolorido, quando você tem que sair de uma coisa que, sabe, você se apegava e tomava aquilo como uma verdade absoluta. Eu já tive nessa fase de tomar algo como uma verdade absoluta e o que tá fora, nada pode ser. Até que o mundo vai te dando umas porradinhas, né? E você vai se perguntando, o que realmente está por trás? Isso daí. E a gente vai vendo diferentes nomes, mesma ferramenta, que em hipótese alguma para mim deixa de ser uma assunção, qualquer uma que fazem.
podem chamar do que for. Mas para mim a explicação é uma assunção, porque independentemente de onde o que cause ela, se são memórias nucleares ou se são espíritos, eu ainda tenho meu 1% que acredita em espíritos, eu consigo utilizar isso muito bem. Cara, ela passa pela sua mente. Se ela passa pela sua mente, você tem que aprender a controlar isso, cara. Porque senão, o que você é? Uma marionete do acaso? É aqui que a gente entra na diferença entre assunção e incorporação. E muito legal esse negócio que você falou de se tornar uma marionete. Eu vou falar aqui, e eu vou falar um negócio que é completamente pessoal meu, tá, gente? Não tem nada a ver com a ideologia do nosso templo, não tem nada a ver com o que a gente propaga lá. É pessoal meu, beleza? Eu acho que a função de qualquer religião é te tornar uma marionete. E independentemente de quem que tá controlando os títeres, tá ligado? O titereiro que tá ali. Por quê? Porque se você tá na igreja católica, o titereiro vai ser Deus ou Jesus. Se você tá na Umbanda, o titereiro vai ser os espíritos. Se você tá. Os guias, mentores. Se você tá no kardecismo, o titereiro vai ser os mentores espirituais. Tudo isso comandado pela liderança da religião. Opinião completamente minha, todo mundo sabe que eu sou religioso, tá? Ou seja, eu não tenho religião e sou também sou religioso e antirreligioso, tá? Opinião do Nino, beleza? No nosso templo a gente respeita tudo, inclusive eu respeito também, tá? Mas qual que é a diferença entre assunção arquetípica e incorporação? Vou falar rapidamente aqui e depois vocês falem vocês, tá? A diferença básica entre a assunção e a incorporação é a mesma diferença que as escolas mágicas teúrgicas têm das escolas mágicas psicúrgicas, tá? Para quem não sabe, a história da magia é meio que dividida em dois grandes períodos. Até meados ali do iluminismo francês, até 1800, 1900, a gente tem os fenômenos teúrgicos, que é a magia a partir de uma divindade maior, né? Então, por exemplo, a Goetia, ela usa os demônios e anjos a partir do nome de Deus lá, né? De Adonai. Você vai para a magia enoquiana, você também vai controlar a partir do nome de Deus. Tem a Kabbalah, que não é um sistema mágico, né, mas é um sistema esotérico que as escolas místicas usam, que também é a derramação de Adonai. Tem lá a magia olimpiana, né, que vai usar os deuses do Olimpo. Ou seja, até meados ali de 1800 alguma coisa, a gente tem a forma de encarar os fenômenos mágicos como teúrgico, teu de Deus, tá? Depois disso, quando a psicologia se despluga da filosofia, os magos também vão junto e a gente tem o fenômeno psicúrgico, que é essas coisas aqui é tudo fenômeno da minha mente. Assim como Carroll trata no Libernu, assim como Crowley trata, né, um pouco mais para frente na vida dele, enfim. Qual que é a grande brincadeira? Nós que pesquisamos magia, entendemos que os fenômenos teúrgicos são fenômenos psicúrgicos incompreendidos. Ou seja, quando a gente não sabia o poder que a mente tinha, a gente falava que era Deus, ou espírito X e espírito Y. Inclusive bruxaria, Wicca, essas coisas todas, tá? Quando a gente está falando de diferença entre assunção e incorporação, para mim, pesquisador de magia, a diferença é exatamente até onde você vai com o seu conhecimento sobre a nossa mente. Se você tem um conhecimento, eu comecei a ir para esses lados, não só por conta dos livros de magia, tipo Phil Heine, Peter Carroll, mas também porque eu fiz uma pós-graduação em neuropsicologia. Então eu comecei a aprender mecanismos psicológicos e mecanismos orgânicos do corpo e a decorrência que isso dá. E eu fiz essa pós-graduação só por conta do Toda a Mente Universo Mental lá do Hermetismo, tá? Quando eu comecei a descobrir os mecanismos mentais, eu comecei a perceber que o que a gente faz na incorporação são ativações mentais. E hoje a gente tem alguns estudos muito bons já feitos sobre isso, que a gente coloca médiums em aparelhos de ressonância magnética e a gente consegue medir aonde o cérebro está sendo mais irrigado no momento de mediunização. E a gente sabe que esses momentos de mediunização são muito semelhantes ao momento de ações mecânicas que nós temos, por exemplo, de carro, tocar um instrumento, fazer uma escrita, né? Então, a diferença para mim é só o quanto você conhece da capacidade do cérebro humano de fazer coisas com você. Tem
é normal uma galera ficar chateada com essa questão psicúrgica, né? Porque o pessoal fala, pô, vou chamar um demonião aqui na Goetia, usar teurgia, pô, tô controlando vários espíritos aqui. E, na verdade, uma coisa não vem para negar a outra, né? A psicurgia, ela é muito legal porque ela valida a funcionalidade de várias dessas práticas teúrgicas. E não só isso, quando você estuda a psicurgia, você sabe exatamente o que fazer para aquilo funcionar da forma correta, né? Então, e aí, quando funciona, é incrível. Na verdade, você erra muito menos, né? Você quase não erra, você faz as coisas e elas começam a dar certo. E aí você compreende o que tá fazendo. Mas tá é isso que me faz afirmar, por exemplo, que o trabalho de terreiro funciona, independentemente da existência de espíritos. Porque como a gente sabe os mecanismos que estão sendo usados naquele momento, a gente fala, olha, tais mecanismos da magia cerimonial da Umbanda, por exemplo, né, que é um rito cerimonial, tais mecanismos na magia cerimonial da Umbanda despertam tais mecanismos mentais do médium e dos assistentes suficientemente fortes para causar mudança do lado de fora. Sim. Assim como uma desobsessão de espíritos numa igreja. A mesma coisa da igreja Os mecanismos são evangélica. mesmos. A galera na igreja evangélica também é colocada dentro de um ritual que faz a mesma função. Exatamente a mesma coisa. É a mesma ferramenta com outro nome. Hoje, não, e hoje em dia até a skin é bem parecida, tá? Hoje, estando liberto, eu fico trocando reels com o Nute o dia inteiro e acabou. Cara, você confunde o que é terreiro e o que é igreja hoje. Tem hora que você fica perdido, cara. É que um copiou do outro, né? Eu tô liberto do cristianismo, acho que já deve ter uns 16, 17 anos. E aí eu falei, caramba, mano. Quando eu tava lá, será que era assim? Era exatamente igual. Mudou nada. Mas mesma coisa. Agora, você sabe o que eu acho? E eu queria que vocês opinassem aí até para ver se eu tô certo. Que assim, cara, um dos processos que me faz ser contra a religião é exatamente estabelecer. Foi só eu que errei, hein? Não, essa palavra eu realmente não esqueci como é que conjuga. Então, é estabelecer tradição, que é uma coisa que todo mundo gosta. Né? E a gente sabe por quê, inclusive, né? Todo mundo gosta porque você ter ideias novas gasta energia, seu cérebro não quer gastar energia, então é mais fácil você fazer uma coisa que já deu certo alguma vez, né? Só que o que acontece? Quando você estabelece tradição, o que é a tradição? É alguém que falou alguma coisa que para alguém fez sentido, e essa coisa vem sendo trazida independentemente da lógica e racionalidade. Isso é uma tradição, né? Então você coloca lá, joguei um feijão na terra, o feijão brotou. Então tá, então o feijão tem que ser jogado, não pode ser colocado num buraquinho, sabe um negócio assim? Não é porque colocar no buraquinho é uma ideia nova. Quando inventaram o arado, o pessoal quase matou o cara porque o arado já cavava toda a terra. Enfim, a gente tem esse processo, né? Só que o que acontece? Como a tradição é uma ideia de alguém que usou para explicar alguma coisa em um momento muito lá atrás, essa coisa veio sendo trazida de forma oral até os dias de hoje, cada pessoa que conta a história da tradição conta de uma forma diferente. E como não é a tradição que funciona, todas as formas funcionam. Uhum. Né? E aí Porque você o vê a galera. que tá por trás é o mesmo. E aí você vê a galera tretando entre si, porque, porque o Exu não pode incorporar de tênis. Mas eu trabalhei. Cara... Peraí. Eu trabalhei 20 anos na Umbanda. Desses 20, 15 eu trabalhei com tênis. Por quê? Porque no terreiro que eu fui feito, que foi o segundo terreiro que eu frequentei, a Almopa, Aldeia de Umbanda, Mamãe Exu e Pai André. Se quem quiser procurar, pode procurar. Quando eu frequentei lá, a gente tinha muita gente, tinha 300 médiuns trabalhando num espaço que era do meio do tamanho de uma quadra de futebol. E um dia, uma das meninas foi rodar a saia, né? A saia bateu na taça, caiu, e ela pisou no caco de vidro e embucetou o pé dela, assim, ela teve que tomar ponto e tal. E a partir daí, para segurança dos médiuns, o dirigente, o Marcelo Magri, falou, vamos todo mundo de calçado. A partir daí a gente sempre trabalhou de calçado. Agora, por que nesse terreiro funciona e nos outros não funciona? E aí vão começar a falar o quê? Que o terreiro que eu fui feito é marmota. Só que acontece, essas 300 pessoas ajudavam 3.000 pessoas, tá ligado? Então... E eu tenho uma puta crítica sobre isso, né? Vamos ser sinceros. Supondo que Exu exista, espíritos existam. O cara atravessa o umbral, atravessa a parede, fica do seu lado 24 horas e não consegue atravessar um tênis? Sério mesmo? É porque tinha sal grosso no tênis.
tinha O sal grosso. grosso e não dava para atravessar. É que a borracha impede a condução de energia. Nike, patrocina nós, viu? Aí é sempre uma história, né? Que alguém vai inventar. Não, Mas então, é. se o problema é a borracha, quando você risca o círculo de proteção com o giz impede também que o espírito adentre o círculo. O Mas- giz que é uma invenção recente, hein? Só... Mas é porque o giz Foi veio descoberto há 150 anos atrás. Não, mas é só se for pemba. Se for giz, não funciona. tem que ser a pemba. Entendi. Que é mais recente que o giz, inclusive, né? Que é um giz mais gordinho apenas. É o tamanho giz do giz. obeso. Não, a pemba ela é Mas, ó, consagrada, tem rito para a pemba. Ela põe umas É. ervinhas lá, ela fica temperada. Não, O mas japonês isso aí faz quem assim vai lá com a no mão terreiro. e Vamos dar fala- qualquer É, casa Não, aí. peraí, galera. Peraí. Peraí. Não, peraí. Primeiro, a pemba ela é mais velha que o giz, tá? Que a pemba na África, diz as lendas, que ela é feita com a argila da beira do rio ali. Né? Então eles compactavam e usavam isso pra escrever. Diz a lenda, não sei se é verdade, tá? Quem quiser, se eu estiver falando errado, me manda pra me corrigir, por favor. Mas de qualquer forma, a gente também não tá aqui pra ridicularizar ninguém, tá? Não, A de grande... forma Não, alguma. não tamo Funciona, mesmo. tá? A grande Funciona. questão é, pega essas coisas que a gente falou agora, por exemplo, da borracha do tênis não passar energia, e se pergunta por quê. Se pergunta, essa energia tem a mesma propriedade da energia elétrica, por exemplo? Porque a borracha não é isolante de qualquer tipo de energia. Radiação passa. Energia Radiação também é uma elétrica energia. passa dependendo do tipo de borracha. E o Por camarada isso aqui existe é a engenheiro potência elétrico, também, então... né? Por isso existe o sapato, o calçado de segurança para eletricidade. Não é qualquer calçado que vai te isolar. E o Andy trabalha com isso, ele é engenheiro elétrico? Sou Andy? engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista. É tão bom ter só gente formada no centro. Ai, que gostoso. Enfim. E ó, ô, Nina, eu não queria perder esse seu gancho. Na verdade, eu vou fazer uma analogia aqui, direta, tá? Só para embasar tudo isso que o Nino falou, que é justamente essa questão de você julgar sem conhecer. Tem um livro que eu gosto bastante, acho que vocês já conhecem, chama aqui, ó, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Eita, Bhagavad Gita. Eu sempre me confundo nesses nomes. É da música do Raul Seixas, não é? Eu vou... Ó, acompanha esse parágrafo aqui comigo. Muitos há que, saciando-se com as letras ou com o sentido exterior superficial das sagradas escrituras e doutrinas, e não podendo perceber seu verdadeiro sentido anterior, acham grande deleite em controvérsias técnicas a respeito do texto em definições monstruosas e abstrusas interpretações. Vamos tirar as palavras aqui e entender a cerne do que ele quer falar, tá? No meu entendimento, tá? O que ele quer dizer? A pessoa se sacia com uma vaga e muitas vezes única explicação sobre algo, ou alguma coisa, um fenômeno, seja lá o que for, tá? Ela toma isso como verdade absoluta e passa a julgar, condenar tudo que destoa daquilo, que ela nem entende muito sobre aquilo. Ela vira uma metralhadora inquisitiva, ambulante. Ela nem se dá conta que o conhecimento que ela tem sobre aquilo pode ser limitado e estar enviesado. Não se dá o trabalho de perguntar, será que essa outra forma é funcional? Ou será que eu só estou achando que é disfuncional por causa das minhas crenças limitantes? E muitas vezes foram impostas. Tá? Agora, o porquê que eu acho, minha opinião, novamente, que isso acontece? Tem um outro aqui, só para a gente não falar sobre filosofia, Daniel Kahneman. Esse cara ganhou um Nobel de Economia. Ele é psicólogo. Ele divide nosso cérebro, agora o Nino com certeza vai opinar, em 2 sistemas. Tá? Sistema 1, que é o rápido inconsciente, que a gente usa ele a maioria do tempo. Nele, o conhecimento é armazenado na memória e utilizamos para atividades comuns, como fazer contas simples ou dirigir por um caminho rotineiro. Certo? O 2, que é o mais chato de usar porque o cérebro gasta muita energia. Quantos por cento é mesmo, Nino? O cérebro um gasta quilo e meio? 20% de energia do corpo. Com 1,5 kg, em média. O sistema 2 é acionado... É quase 1,5 kg. O sistema é acionado diante de situações que exigem mais cuidados e atenção. Quando vamos resolver uma equação matemática ou realizar uma atividade cerebral mais complexa e que entra em cena. Consequentemente, o sistema 2 é acionado, nós ficamos mais concentrados e atentos para examinar com cuidado a situação e alternativas disponíveis. Agora, olha isso daqui. Ele tá Não, por favor. traçando um paralelo entre racional e intuitivo.
né? O cérebro Isso. racional e o cérebro intuitivo. Por quê? Porque dá preguiça você pensar. Porque Isso é gasta muita física. energia. Isso. É chato. É. Na verdade, cara, Mas. fala, depois eu complemento. Não. Eu só ia para. Eu só ia ler mais a parte do livro agora. Essa foi a explicação. Ó. A medida do sucesso para o sistema 1 é a coerência da história que ele consegue criar, ou que alguém cria para você. Quantidade e qualidade dos dados em que a história está baseada são amplamente irrelevantes, quando a informação é escassa, o que é uma ocorrência comum. O sistema 1, o preguiçoso, opera como uma máquina tirando conclusões precipitadas. Vamos pegar esse gancho agora para a gente traçar as bases psicológicas e científicas do que a gente está falando que acontece, tá? Porque é Nino, exatamente... Fala. posso fazer um exemplo antes da gente pegar esse gancho e Pode. passar para a parte científica da coisa? Deve. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela é do Carl Jung, que ela diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E muito baseado no que o Rafa falou aqui agora, foi a experiência que eu tive de conversão para a igreja depois de desconversão da igreja, né? Eu fui num culto onde eu senti algo por conta da movimentação, da catarse que estava acontecendo, e eu não vou falar esse testemunho inteiro agora, mas é só um exemplo, né? O pastor olhou e falou assim: você tem, no momento de fragilidade, no momento onde você está aberto a coisa, você está mais sentimental, olhou pra minha cara e falou: você tem um chamado pastoral. Foram 6 anos de ministério depois dessa frase do pastor. Para você ver o poder do momento. A cara da porra. Se na época eu tivesse o conhecimento para poder ter sido um pouco mais racional, teriam sido 6 anos completamente diferentes da minha vida, né? E muito mais, enfim, racionais. Qualquer dia eu conto Só essa ver se história não ia ter completa. conhecido a gente, Nute. Teria conhecido antes, talvez, né? Antes não Não existia tinha o nosso antes há tempo. 6 anos, então não ia dar. Bom, mas teria conhecido Você ainda foi por vontade própria. Eu já nasci, estava lá dentro, não tinha nem o que fazer. você já foi, já. É verdade. Por default, né? E aí, essa questão, né? Nós, como ser humano, tendemos a olhar muito as coisas para fora. Ah, é o espírito. Ah, é Deus. Ah, é fulano, ciclano, beltrano. Mas olha um pouco para você, né? É importante olhar para dentro de si e se perguntar: puxei um arquétipo, por que ele veio assim? Por que ele me incomodou? É tipo quando eu faço jogo de tarô. A Bruna já participou uma vez. Eu tiro o tarô e falo: essa carta significa isso, isso e aquilo. Como você se sentiu por causa dessa carta? Por que quando essa carta sai, ela te incomoda? É isso que a pessoa precisa se perguntar e tentar chegar a esses significados. E isso é autoconhecimento. Mas enfim, qual é a brincadeira aqui? Né? Como o Rafa falou, a gente tem 2 sistemas. A gente tem, na verdade, alguns sistemas, mas os 2 principais que a gente vai usar são esses 2 mesmo, tá? A gente tem a nossa memória de background, que a gente pode chamar de inconsciente. A gente também tem uma memória de foreground, de consciência. Inconsciente e consciência se degladiando ali, tá? No inconsciente tá todas as informações gravadas do que você passou na sua vida, gravado de forma simbólica, tá? E usando, isso que é fenomenal, a nossa memória usa fragmentos de outras memórias para construir uma memória nova. Ou seja, a nossa própria memória está contando história pra gente. Dentro do nosso inconsciente está gravado a maioria das coisas que a gente faz no dia a dia. Alguns estudos, inclusive, dizem pra gente, por exemplo, do Michael Gazzaniga, veio falar pra gente que o nosso inconsciente faz as coisas. O nosso inconsciente faz as coisas, o nosso consciente convence a gente que a gente pensou a respeito. Tá? Mas, enfim, o processo de assunção de um arquétipo é você fazer o quê? Você entrar em gnose através de um estresse de sentidos, ou seja, um monte de vela acesa, a decoração do terreiro ou do templo, a música, as falas, as pessoas vestidas e fazendo a mesma coisa, que ativa comportamento de manada, as histórias que você já ouviu sobre aquilo, enfim, tudo isso vai te estressando naquele momento. E eu não tô falando estresse aqui de ficar nervoso, tá, gente? Estresse aqui é de você jogar muita informação no seu cérebro. Quando a gente tá nesse processo, o nosso cérebro naturalmente ele dá uma desligada, uma leve desligada. Que você já deve ter sentido isso quando vocês estão viajando de carro, de ônibus, que você não tá dirigindo. Você fica olhando pela janela, principalmente quando tá chovendo, que você fica vendo as gotinhas cair, o seu cérebro dá uma desligada, né? Esse momento de desligamento é o que a gente chama de dissociação, que é considerado uma neuropatologia, uma psicopatologia, perdão, só que não é uma patologia no sentido de doença, tá? É uma alteração que se dá no seu cérebro. Nesse momento de dissociação, você naturalmente, como mecanismo de defesa, você atua de forma
que a gente chama estereotipada. Ou seja, seu cérebro inconsciente te dá informações parecidas com aquele momento que você já teve para que você se mantenha vivo. Sacou? Por exemplo, segurar no balaústre do ônibus lá para você não cair, né? Movimentos estereotipados, beleza? Então, o que seria a assunção do arquétipo? A gente promove na pessoa um estresse mental para que ela dissocie, que a magia vai chamar de gnose, tá? Uma leve dissociação. Entrou em gnose. Na entrada de gnose, por indução, a gente vai falando no começo até a pessoa aprender o processo, a gente vai induzindo ela a trazer do inconsciente dela as movimentações estereotipadas de um determinado arquétipo. No nosso caso, escolhido por ela. Né? Então o Léo aqui já falou, né? Eu incorporo o Thor, não sei o que lá, incorporo, né? Entre aspas, o Thor, o sorrisinho. O Rafa aqui embaixo incorpora entre aspas de novo. A bruxa. Quem mais que é, Rafa? Eu não lembro. Eu nem sei. Tem uma manada de gente. Incorpora que dá vontade de incorporar, velho. Já tá Tipo muito. isso. Só que o que acontece? No nosso templo, a gente deixa a escolha do arquétipo livre. Então a gente fala, o que você. Geralmente no desenvolvimento, por exemplo, eu falo, pega uma coisa que você tem de defeito. Eu sou medroso. E escolhe um arquétipo que vai te representar o oposto. Vai te representar a coragem. Então, tipo, vou escolher um guerreiro. Um arquétipo, ele é um símbolo que representa uma série de comportamentos que estão gravados dentro de você. Então, quando você traz esse arquétipo, você traz esses comportamentos. Nas religiões, esse estímulo, esse arquétipo, ele é ensinado a você. Então, se você incorpora o Espírito Santo, você vai agir de tal forma e falar de tal jeito. Né? O Salabachúrias, Suricanto, Neves lá. Se você está na Umbanda, os arquétipos que te são ensinados é caboclo, preto velho, criança e piriri. Se você está no candomblé, os arquétipos que te são ensinados são os orixás. Se você está no, sei lá, no xamanismo, os arquétipos que te são ensinados são os animais de poder. Sacaram? E na hora que você, então, dissociou por estresse mental, a gente vai te induzindo até que a sua mente exploda numa catarse. Nessa explosão, o que vai vir como mecanismo de defesa é o arquétipo que você escolheu. Logo, você reproduz aquilo. E como treino, que é a tal da potenciação de longo prazo que o Rafa falou, potenciação de longo prazo o que é? É o que faz o nosso cérebro funcionar de certa forma para a gente criar um hábito, tá? Quando a gente repete a mesma ação várias vezes, o nosso cérebro cria um hábito. Então a potenciação é o que cria hábitos e vícios, né? Com o hábito de você manifestar de determinada forma ao longo do seu período de desenvolvimento mediúnico num terreiro, você acaba acostumando o seu cérebro a, naquele momento específico, quando entrado em dissociação, catarsear para o arquétipo específico que vai se mover daquela forma. Esses daqui são os processos neuropsicológicos da bagaça. Alguém entendeu alguma coisa? Claro que não, mas vão achar que entendeu e vão terminar falando que é religião. É só voltar ao podcast, volta no menu, na minutagem aí, assiste umas 2, 3 vezes que já vai ficar mais claro. Mas não vai acontecer, Rafa. As pessoas não querem. Vai, Você acabou de falar, cara. As pessoas não querem aprender. Elas Cara, querem saber as coisas de nível superficial. Então, mas pessoas que não querem aprender, deixa eu ler uma frasinha para vocês aqui que almejam ser magos. O mago não é um mero usuário de uma ferramenta. Ele busca compreender a ferramenta, bebendo de várias fontes e olhando sobre diferentes pontos de vista, sem julgamento, para aprimorar ela continuamente. Ou seja, se você não entendeu, volte a porra do vídeo no lugar. Se não, continue sendo uma marionete. Sem querer ser muito metido, mas essa frase é minha? Não. Parece muito uma coisa que eu falaria. Não é, mas pode ser. Já que é isso aí. Pagando royalties, tá tudo certo. É brincadeira. Mas enfim, tecnicamente falando, a técnica é essa, tá ligado? Agora, a grande brincadeira é isso, o que o pessoal tem falado até então, né? Isso daqui tá por trás do que vocês aprendem como sendo mediunidade. E eu vou te contar um negócio. Tudo que eu falei pra vocês aqui já tá escrito e explicitado em estudo científico. Catarse, né? Catarse nasceu lá no Freud, lá atrás. O processo de potenciação de longo prazo é uma característica neurológica. Os vieses cognitivos que a gente usa pra te explodir, que é música, não sei o que lá, não sei o que lá, tem um estudo que chama The Ritual Efficacy. Deixa eu ver o nome do autor desse estudo. Que foi feito por um brasileiro, inclusive. The Ritual Efficacy.
Efficiency. Ó, foi feito por um brasileiro. Tem até um livro sobre isso que vocês podem ver. William Sachs, Johannes Quack. Não foi esse que eu li, não. Mas enfim, chama The Ritual Efficiency. Eu não vou achar o nome agora. Procura aí em periódicos científicos que vocês vão achar muito mais fácil, tá? William Sachs, da Universidade de Heidelberg, e Johannes Quack, junto com Jan Wendhold, da Deutsche. Não é esse, mas esse deve falar a mesma coisa. Nesse estudo, eles evidenciam quais são as coisas que acontecem ao longo de rito para que a gente acredite na eficácia do rito. Né? E entre essas coisas tá a dificuldade, a musicalidade, a fala, a música, tudo isso daí está envolvido no processo. O que tem que ficar claro para todo mundo, na verdade, é que assim, isso tudo que eu tô falando não nega de forma nenhuma, não fala para ninguém que, por exemplo, os médiums do centro espírita estão mentindo para você. Eles não estão mentindo. A mente é maravilhosa e aquilo é verdade para eles naquele momento. Como era para mim quando estava na Umbanda. Sacou? A diferença é que eu escolhi continuar estudando, como o Rafa acabou de falar. Eu continuei estudando para tentar entender o que estava acontecendo. Mas eles não estão mentindo, tá? E eu sei que isso é muito difícil das pessoas entenderem, mas o nosso cérebro funciona de maneiras maravilhosas, cara. Vocês não têm ideia do que o nosso cérebro é capaz de fazer com a gente, beleza? Então, a grande questão da religião, que você falou de estudar e continuar estudando, o que eu tenho em comum com o Nucci é que fomos convidados a nos retirar do antro religioso justamente por estudar, justamente por buscar conhecimento e não se contentar com porque sim ou porque Deus quer. Porque para mim isso não era a resposta. E aí, nessa busca. E também foi o motivo de eu não buscar Umbanda ou Candomblé, porque o pouco contato que eu tive era basicamente a mesma coisa. Era o outro lado da moeda de pessoas que estão ali bitoladas naquilo e só isso que é válido e ninguém pode questionar nada. Eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. E aí foi onde começou minha jornada mágica aí de estudar, de conhecer e buscar outras coisas, justamente para tentar achar a resposta, porque assim, eu não acredito que espíritos existam, mas também não desacredito. Eu nunca esbarrei com nenhum. Só que já aconteceram coisas na minha vida que eu não tenho explicação. Provavelmente algumas delas a ciência explique, mas já aconteceu coisa assim absurda que eu não tenho a menor ideia. Deixo no campo da dúvida ali. Não afirmo que foi um espírito, que foi um demônio, qualquer coisa do tipo, até porque nunca nenhum demônio se materializou para mim, igual já se materializou para alguns aí, que você vê na internet afora. Não sei, mas os rituais que eu faço têm resultado, que é o que me interessa. E no final das contas, pouco me importa se ele existe ou não. O resultado esperado vindo é o que mais vai valer a pena. E esse testemunho do Andy reforça. Esse testemunho do Andy reforça. Não importa se espíritos existam ou não. Funciona. Sim. Se tá funcionando, tá tudo certo. Você não precisa tirar pedra no amiguinho. Tá, não coloca então fogo. falando... Não coloca em fogo. Eu já peguei fogo, dói. Falando em resultados... Eu tô rindo, com respeito. Falando em resultados... Abraço pro nosso querido Bruxo Fagundes, que já pegou fogo também. Falando em resultados... Não, o Bruxo Fagundes tem umas histórias... Tem uma história macabra, velho. O cara pegou fogo real. De tipo tocha humana, assim, tá ligado? O Rafa também, não, o Rafa ele pegou um pedaço. Ele pegou um pedaço. O Fagundes, ele pegou fogo inteiro. Pra cima. O dele deve ter sido mais grave. A casa caiu em chamas em cima dele. É outra história. Talvez um dia a gente traga ele aqui. O dele foi mais grave. Foi. Ele morreu. Brincadeira. Não, ele morreu. É que ele fala que nesse momento ele morreu pra vida e se tornou um bruxo por conta dessa iniciação do fogo. É a história dele, tá? Mas vamos lá. Falando em funcionar... Porra, eu não quero fazer essa iniciação, não. Falando em funcionar, tragam pra gente aí, quem pode trazer experiências a respeito do uso da ferramenta da Assunção Arquetípica fora do contexto do templo. Começa, Bru. Quando eu entendi como funcionava a Assunção Arquetípica, eu trouxe do meu inconsciente, né, ali, que estava guardado, uma personagem que eu criei aos 12 anos de idade. Então, essa personagem, ela me trazia um monte de coisa que aos 12 anos a gente não tem enquanto pessoa. Que é uma segurança que não cabe a uma criança de 12 anos, mas ela traz uma segurança ali, um empoderamento só dela. E esse personagem ficou guardado ali no fundinho da memória, no mundo da imaginação, durante muito tempo. E recentemente, numa das assunções arquetípicas, eu consegui acessar ela. E aí eu entendi que quando eu estou numa situação, principalmente no trabalho,
que eu acho que tá desandando ali a situação, ou que eu tô meio que me perdendo por uma questão de insegurança, porque às vezes acontece, né, de um cliente que se acha mais, e aí tem a tendência, né, a te diminuir ali, eu vou lá, consigo, mentalizo, faço ali um processo de gnose um pouco mais rápido, até porque eu estou no trabalho, não consigo ficar tanto tempo em gnose, mas eu consigo trazer essa personagem. E para mim é claro como água, ela não é um espírito, ela é a minha personagem. Só que ao trazer a força dela ali, aí eu consigo me empoderar de novo, eu consigo contornar a situação e trazer o que eu preciso para mim. E eu falei, olha só, não é um espírito, eu criei ela, então só se eu sou Deus para fazer espíritos. Sei lá, nosso lar. Você é Deus. Todos Naquele nós somos momento eu deuses. sou Deus. Deixa essa tecnicalidade para outra hora, Rafinha. Não vamos complicar demais, o episódio já tá mega complexo aqui. Então, e para mim é muito legal quando você consegue assumir, fazer essa assunção arquetípica em diversos momentos, porque te ajuda muito ali, sabe? No momento de dificuldade, às vezes você só precisa dessa força, que é sua, ela tá ali, ela nunca, não é do outro, é sempre sua. Mas talvez você não consiga acessá-la com tanta facilidade de uma maneira consciente. Então você traz ela de uma maneira arquetipada e tá tudo ok. E principalmente de forma consciente, né? Você quer fazer aquilo, né? Sim. Só quero dar um alerta para todo mundo, porque assim, hoje tá na moda um pouquinho do pessoal falar sobre arquétipo na internet, tá? Então eu vi esses dias uma pessoa falando de um vídeo, qual que é o problema de eu tatuar uma fênix? Porque quando você tatua a fênix, você traz o arquétipo. Não funciona assim, beleza? Não adianta você colocar a foto da Cleópatra no seu celular, que não é assim que você traz um arquétipo, beleza? E mais do que isso, o arquétipo ele tem um significado único para cada pessoa. Ou seja, a Fênix pode representar para o Léo a vitória em cima da derrota, porque ela renasce na cinza, não sei lá. Para mim, ela pode representar a liberdade, porque ela é um pássaro que voa e ninguém prende, porque quando prende ela morre. Ou seja, são coisas diferentes. Não fiquem caindo em conversinha de gente. Eu tatuei um lobo no meu braço aqui, que vocês não estão vendo no rádio, mas aqui eu tenho um lobo e um urso tatuado de um lado e uma coruja do outro lado. Uma coruja e uma tartaruga. Vai trazer o arquétipo. Não, a tartaruga representa para mim minha filha, a coruja é a sabedoria, o lobinho e o urso são meus cachorrinhos. Tem nada a ver, tá? Spoiler dado, continuem agora os depoimentos aí. Vamos fazer depoimento! Quem quer fazer o depoimento de sucesso aqui? Sobe no púlpito. Opa, chamou o pastor, vai lá, gente. Não, tô liberto desse mundo. Não, mas tem dois aqui. Tem dois ex-pastores aqui, viu? Dois! Não tem um só, não. Mas um dá pra pedir música pra Damares, né? Pra resto da Cara, eu acho que se a gente caçar no templo, deve ter mais pastor. Se a gente caçar eu acho lá... que o Rodrigo Deus... Bom, Tem Deus, verdade. Tem Deus, tem três. Deus é soberano. Por enquanto. Ele não era só pastor, como era Deus. Essa piada interna vocês só vão entender se vocês forem no templo. Mas vamos lá, fala aí, Nuti, você que já usa também. Opa, cara, eu já usei pra muita coisa, mas vou falar o último, tá? Que foi antes de entrar no podcast. Eu fiz assunção arquetípica para poder me comunicar, me sentir melhor para comunicar com todos vocês, para me comunicar com todos vocês. Então, é isso. Funcionando. Você tá falando último exemplo. Quem mais tem? Eu faço isso bastante no meu dia a dia. Não que eu seja uma pessoa violenta, mas eu sou uma pessoa sem paciência. E principalmente com pessoas com uma intelectualidade baixa. Eu não tenho paciência para pergunta besta. Então eu costumo fazer isso com bastante frequência para lidar com esse tipo de pessoa. Porque eu tenho uma empresa de elétrica. Meu forte é industrial, mas eu acabo atendendo cliente residencial e tal. Cara, você pega cada situação que você precisa muito se ponderar nas palavras. E o Anderson, o rotineiro ali, responde na patada. E aí eu faço isso, eu trago aquele ser tranquilo, o anjinho que habita em mim ali, ponho ele em exercício e falo, e uso, funciona. Muito bem. Eu tenho um exemplo muito bom que eu lembrei agora. Eu jogo muitos jogos de tabuleiro, e eu gosto de ganhar quando eu jogo jogos de tabuleiro. Quem não gosta, né? Tem um arquétipo que eu puxo na hora que eu tô jogando, que é o arquétipo do vencedor. Ele me faz me sentir vencedor enquanto estou jogando, e tenho resultados muito bons com isso.
Ganho todas as vezes? Não, porque tem jogos que depende muito sobre o acaso da situação, né? Mas o índice de vitórias aumentou Porque bastante. magia não funciona 100%. Quem te falar ao contrário, tá mentindo. E magia não é mágica, né? É, Eu magia já tô não vendo- Eu funciona. juro já que eu tô achei que ele vendo. ia falar que jogava RPG e desassociava pra interpretar os personagens. Nossa, daí é muita nerdice até pra mim, cara. Eu sou bem Você nerd, poderia mas virar aí... um Night Elf, né, do Warcraft. Ah, Parece mas já. faz sentido. Quando eu jogo, eu sou a elfa e eu preciso ser uma elfa. Às vezes eu consigo até sentir minhas orelhinhas pontudias. Eu só tô Mas preocupado vocês com a falando de galera. espírito existir e não existir, a prova de que espírito existe é a Bruna, tá parecendo um fantasma aí, ó. Tá, Pessoal que tá ouvindo no Spotify não tá vendo, mas é que ela faz o vídeo num fundo preto e ela veste preto e o cabelo é preto e só aparece uma bolinha que é o rosto dela branco no meio da tela, assim, flutuando, tá ligado? Cinza, né? mas Porque dessa eu não vez sei tá que parecendo filtro o ela símbolo colocou que do ela tá templo. cinza. Mas enfim, gente, e vocês que já deram depoimento aí, que fizeram. Ô, Léo, você tem algum pra falar ou não? Foda-se. Eu tenho sim. Então Na fala. verdade, eu uso bastante a questão de arquétipo. Antes de entrar na questão do arquétipo, né? Eu já tinha estudado sobre alter ego. E hoje eu vejo que é basicamente a mesma coisa. Talvez a questão só do aprofundamento do alter ego com a questão do arquétipo. É, o Né? alter ego Acesso é ao uma. arquétipo. O alter ego é uma teoria antiga sobre o que a gente tá fazendo agora. Que inclusive eu acho que alter ego nem é mais usado na ciência. Tá, mas eu aprendi assim e Não, eu pesquisei assim de início. Só tô deixando claro. Mas eu uso sim, geralmente quando eu vou atender algum cliente, né, ou preciso conversar algum assunto mais sério, eu uso esse alter ego e até para estudar. Eu utilizo a função arquétipa, né? Eu tenho um arquétipo ou um alter ego que chama Neil, que basicamente ele me ajuda a estudar. Não, o Nute tem um também que é o professor de inglês, não tem? Professor de inglês e tem desenvolvedor de software também. Me ajuda no O raciocínio. Neil é justamente o Neil da Matrix Normal, lá, cara, baseado normal. nessa história aí do desenvolvimento de software. É sobre isso. E, cara, eu não vou falar sobre as vezes que eu uso, porque eu uso pra caralho na minha vida, né? Tipo, eu como produtor de conteúdo sou um, no TikTok eu sou outro, lá no templo como mestre do trabalho eu sou outro, lá nas aulas eu sou outra coisa, com a minha esposa eu sou outra coisa, com a minha esposa eu sou o marido ausente. Esse é meu arquétipo. Coitado. Enfim, a facilidade de você ter essa ferramenta que você consegue dominar a despeito de você da existência espiritual e tal. E de novo, cara, explicar as coisas desse jeito não precisa fazer com que você pare de acreditar em espírito se você tem essa fé, né? Assim como alguns daqui ainda acreditam, tipo a Bruna e o Léo. Mas usar essa ferramenta sem a prisão do líder religioso que fala, não, você só pode incorporar no terreiro, você só pode incorporar em determinadas situações, determinadas coisas, né? E determinado número, porque quando você coloca na internet, tem gente que incorpora 2, 3 Exus, por exemplo, a galera fica puta, né? Não, como assim 2, 3 Exus? Como assim? Ele não pode, tem que ser só um, né? Porque a galera fica cagando regra até nisso. Então, quando você tem essa liberdade de entender o conhecimento verdadeiro, né? O conhecimento verdadeiro não, o conhecimento material daquilo, você fica livre para poder usar isso quando você bem entender para facilitar a sua vida, não é? Ô, Nino, posso só falar mais uma coisinha? Claro. Que eu acho que entra na questão. Que assim, por exemplo, eu ainda acredito em espíritos, ainda que eu esteja passando por aquele momento de não sei mais, que eu tinha comentado. Mas, por exemplo, de quarta-feira, quando a gente faz a Assunção lá, normalmente vem a baiana. E Minha eu janta gosto do chegou arquétipo. agora. Ei, você e comida, viu, Anderson? E assim, eu gosto do arquétipo dela, porque ela é um arquétipo que me deixa feliz, tipo, ela gosta de falar, ela fala as coisas, e ela não tem meias palavras para falar com as pessoas. Então ela meio que ajuda ali todo mundo na lata. Então eu gosto do arquétipo dela. E ela gosta de usar a saia, eu gosto de colocar a saia dela, lá o pano de cabeça dela, porque é como eu me relaciono com a coisa. Então, quanto mais elementos eu dou para ela, que representa ela, é como se me ajudasse a manter a gnose ali. E a catarse. Então, se alguém perguntar, não acredita em espírito, mas tá com a roupa da baiana. Tá com a roupa da baiana, porque isso é como eu me relaciono com a coisa. Então, ela colocar lá a saia dela, o pano dela, É um é o gatilho. jeito dela.
É. É a mesma coisa que eu tenho quando eu uso o cajado. O cajado, pra mim, é um gatilho que ativa a figura do mestre. Eu sou o Nino até segurar o cajado. Quando eu seguro o cajado, eu passo a ser o arquimago. É outra coisa. Sim. Né? Mas é funcional, cara. É funcional mesmo. E tem gente que... A gente tem as espadas lá, né? O Ricardo tem o cubo. Cada um vai construir a forma de você estressar a sua mente o suficiente. De engatilhar a sua mente pra trabalhar com aquilo, né? Bom, Isso aí. é isso aí. Agora o Andy saiu, foi comer, então vamos continuar aqui. Só uma correção, Nino, que você falou, Manda. você confundiu. Não é o Léo aqui em cima que ainda acredita em espírito, sou eu. É o Rafa. Que ainda E tá tem tudo uma bem, relaçãozinha, e tá tudo bem, isso não Tá importa. tudo bem. Que ainda tem uma relação com os Vocês sabem que espíritos, vocês são não duas sei, faces mas- da mesma entidade, né? E Vocês agora aí eu em fora. cima e embaixo vai dar certinho, vai estar certinho, né? Vocês aí fora não sabem, mas constantemente o Léo tá com o arquétipo do Rafa e o Rafa com o arquétipo do Léo. Então a Claro. gente sempre confunde os dois. Mas só o Nino consegue enxergar esse arquétipo, porque ele é um bom mago, então ninguém mais vê, só ele. Só que o Nino fica fazendo isso no sábado, que eu chamei o Léo de Rafa. Eu Eu falava, o confundo Rafa, nomes. ele é só o Léo. Eu tenho problema na cabeça, eu confundo nomes que eu posso fazer. Dá nisso. E o Nute usa o arquétipo do Nino. Aquele assim. É verdade, o Nute só precisa fazer umas tatuagens e ir pra academia. E crescer uns 20 centímetros também. É bastante, né? Ele só precisa nascer de novo, em outras palavras, né? É que, na verdade, ele é o... Se ele enrolar o bigode, já dá. Se ele enrolar o bigodinho aqui, já dá. Ó. É mini-mim. Não vai dar agora. E o pessoal do Spotify não vai ver. Você consegue. Enfim, pessoas, como é que as pessoas podem aprender essa questão da assunção arquetípica com a gente? Conta pra nós. Alguém fala aí, por favor. Desenvolvimento. Entra no grupo do WhatsApp e se inscreve no desenvolvimento. No Lá desenvolvimento... no Instagram do templo tem o linkzinho que direciona pro WhatsApp. No WhatsApp tem a comunidade lá com um monte de grupo, e um dos grupos é desenvolvimento. Só para vocês saberem, pessoas, quando vocês, né, quem entra no desenvolvimento do nosso templo, não fica ligado ao templo de forma nenhuma, tá? Então, por exemplo, o Andy acabou de entrar lá, ele tá fazendo o desenvolvimento, se ele amanhã fala, Nino, eu entendi o suficiente, me garanto, quero sair, posso? Pode, cara, o mago é livre, a gente sempre trabalha com isso. A única coisa que geralmente eu peço pro pessoal é me dá um tempinho para eu explicar a ferramenta antes de vocês começarem a usar em casa sozinhos. As pessoas respeitam? Não. Mas eu peço isso encarecidamente porque eu sei a merda que isso pode dar. É merda porque eu vou pegar um obsessor? Não, porque espíritos não existem. Desculpa, não, porque a gente tá mexendo com certas características mentais que podem desencadear na gente alguns males, algumas neuropatologias. Por exemplo, a psicose. Você pode entrar em psicose. Você pode ter alguns desvios desse sentido. E antes que vocês fiquem assim, né, impressionados, a psicose ela pode acontecer porque você vai entrar num processo onde você acredita mais na fantasia do que na realidade. Sabe aquele negócio que as pessoas falam, se o meu marido não me contar que tá me traindo, a pombagira me conta? Então, isso é um tipo de psicose, tá? De acreditar mais nas vozes da sua cabeça do que na realidade, beleza? Então, esse tipo de coisa a gente tenta evitar com conhecimento, tá? E aí você passa a tomar atitudes que vão fazer o seu marido te trair ou vice-versa, enfim. Isso, entra num ciclo de profecia autorrealizada. Isso, a gente chama de profecia Mas só um detalhe. Nino fala que quem faz o profecia desenvolvimento fica livre do nosso templo é mentira. Porque depois que você faz o desenvolvimento, você quer ir pra lá na segunda, na quarta, no sábado. Era pra eu ter frequentado vira só o dependente. desenvolvimento, cara. Era só o desenvolvimento, agora eu vou quarta, eu vou sexta, eu vou sábado, aí marca não Eu sei o já que, nem sei mais. Eu nem sei. Eu sou uma pessoa que mal aparece lá no templo. Vocês não vão me ver com Não. E para vocês que reclamam, o Nute vem de Campinas pra São Paulo. Inclusive, eu moro se em alguém Tupé. escutando e quiser vir de Campinas, tá? Eu dou carona, assim, pra ajudar, sabe? Na gasolina, no pedágio, tá? Eu vou de Tupé, porque não é Campinas, mas é quase Campinas. Pois é. Aliás, vocês podiam fazer uma coisa com vocês, um acordo com vocês aí, né? Nossa caravana. Ia ser melhor. Eu vou comprar um Não, ônibus. não, E o Nosso BlaBlaCar templo, é o Campinas, São nosso Paulo. cara. Tem o BlaBlaCar, Nosso cara. então tem o nosso cara. O nosso bus. É boa, é uma boa Mas, ideia enfim. isso, né? Ô, Nino, rapidão, esse negócio que você falou sobre tomar cuidado, para você dar um tempinho para você explicar as coisas, eu acho muito importante falar, porque eu vi um comentário de uma pessoa, um ser humano,
muito inteligente no Instagram falando: vocês ficam fazendo essas coisas, vocês não têm cuidado nenhum, porque não cuida do médium, que o médium vai cair, o médium vai ficar egunzado e não sei o quê. Não, a gente cuida das pessoas, as pessoas cuidam da gente. Egunzado é uma palavra nova. Então é só... 6 meses é de importante... desenvolvimento, né? Ninguém cuida da gente. Como assim? Os mesmos criadores de então. Obsessado. Então, mas É obsessado. Fica usando os tóxicos lá, fica usando os bagulho. Mas posso falar, entorpecente. posso falar um negócio muito interessante sobre isso, Bru? A diferença do trato da coisa, da ferramenta, da forma que a gente trata com bases científicas e do jeito que as pessoas tratam só com fé é que ciência é preditiva. A ciência é preditiva. A ciência fala, se você pegar a água, tirar a temperatura dela até ela chegar em 0 grau, ela vai congelar. A ciência prediz coisa. Então, assim, como a ciência é preditiva, a gente consegue saber os males que podem vir a acontecer caso a gente tome determinadas ações num desenvolvimento desse, sabe? Então, eu falo isso por quê? Porque a ciência já fala pra gente, ó, se você mexer, dependendo dos gatilhos mentais que você implantar na pessoa, a pessoa pode entrar em psicose. Então, a gente evita. Mas ainda assim... E mais do que isso, peraí, mais do que isso, tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte, tem psicólogos acompanhando o desenvolvimento, tá? Aqui em São Paulo tem o Rico, que ele é mestre em psicologia, e lá em BH tem a Gabi, que também é psicóloga, trabalha com consulta, né? É psicóloga formada. Então, assim, a gente não faz as coisas nas coxas de jeito nenhum. E as coisas que a gente faz, todas passam por testes antes. Exemplo, a gente abriu o NOT, o NOT, que é a nossa ordem do templo. Que a gente está fazendo exercícios mais parrudos de magia, mais pesados, ritual, goétia, luciferianismo, aquele negócio que todo mundo ouve. Tá primeiro em grupo teste com os iniciados do templo. Se tudo der certo, tudo correr bem, aí a gente abre pro público. Foi assim com atendimento, foi assim com desenvolvimento. Tudo que a gente faz é tudo testado. A gente não faz porque a gente quer e acha que é bonitinho. Beleza? Então agora continua aí o que você estava falando, Bru. Não, mas é isso que eu ia falar. Dos ademais aí, tem todo um colegiado mágico por trás, pessoas para dar um apoio, um amparo também em diversas áreas. E não é bagunçado assim, chega lá e sai fazendo de qualquer jeito. Tem todo um aparato científico e de material humano também em diversas áreas ali para amparar. E aí ele vem, mas você fica aí no Instagram, eu sou advogado do Nino. Não sei porque fui intitulado como tal. É só porque o nego vai falar umas groselhas, eu vou lá, mas não é assim. Tá com dúvida? Testa. Por que não faz o teste? Você tá falando que não funciona. Visita um dia, contrata um atendimento dele e testa. Porque eu sempre costumo dizer que se amanhã ele falar assim, ó, eu sou a fada madrinha, ok, tá funcionando pra mim? Tá, então pode ser a Barbie, irmão. Não muda nada na minha vida. Simples. Mas eu tenho uma teoria pra isso, cara. Eu acho que eu tava vendo uma entrevista do Miguel Nicoleles, não sei se vocês conhecem, que é um neurocientista brasileiro. Doutor em neurociência. Isso. E ele tava falando na entrevista, acho que foi no Flow. Ele tava falando que o maior sabotador dos heróis brasileiros é o brasileiro. Sim, foi no Flow. Ele tava falando sobre prêmio Nobel. Por que brasileiro não tem prêmio Nobel? E aí ele perguntou para um dos juízes do prêmio Nobel e ele falou, porque toda vez que um brasileiro é indicado, os brasileiros arrancam ele de lá, tá ligado? Então eu tenho pra mim, não tô falando que eu sou genial, não é nada disso. Tudo que eu tô falando aqui são outras pessoas que fizeram, eu só trouxe e tô fazendo bagulho, né? O que eu tô falando é, muitas vezes eu acho que as pessoas querem fazer elas mesmas, como se elas fossem as descobridoras daquilo. Então é por isso que as pessoas perguntam tanto como fazer, sabe? Elas não querem saber... Elas querem que eu dê a prática para elas reproduzirem. Eu acho, tá? De novo, eu tô aqui só supondo. Mas eu acho que é um negócio meio assim. Tem gente que fala, é impossível fazer isso. Mas você nem sabe o que tá rolando, cara. Como é que é impossível? É impossível e tem um vídeo de uma galera fazendo, né? Seria muito epifania coletiva, um bagulho muito doido. Está funcionando para um monte de gente, entendeu? E aí você tem desse monte de gente que está funcionando, muitos dos quais nunca nem foram lá, participam de rito coletivo à distância, participam de nunca teve presente para falar, não, mas está influenciado pelo ambiente, pelo local. Não.
que alguns dos ritos coletivos, né, nem são transmitidos. O cara participa, dá o nome lá e... Só coloca o nominho e vai pro caldeirão. Todos os Exatamente. ritos coletivos do nosso tempo, pra mim, deram resultado. Assim, É, então. rápido, objetivo, e é isso. Era dinheiro, caiu dinheiro, não sei o quê, aconteceu não sei o quê. Todos. Mas mas- mano, aí, tipo... Pra gente amarrar o nosso podcast aqui, que a gente já passou do tempo, é importante frisar pra todo mundo, gente, que é assim, o nosso templo é um ambiente arreligioso, que quer dizer que a gente não professa nenhuma religião, a gente não é confessional, beleza? Ou seja, lá a gente não discute sobre religiões, o que quer dizer que a gente acolhe todo mundo, inclusive religiosos, beleza? Então é muito comum lá, como vocês estão vendo aqui, terem evangélicos com a gente, terem umbandistas, terem cristãos católicos, terem muçulmanos, terem pessoas ateus, pessoas de diversas fés diferentes, fazendo a coisa de acordo com a sua fé, porque a gente não nega a fé de ninguém. Então, se uma pessoa é da Umbanda, por isso que vocês às vezes veem a gente tocando atabaque, porque a pessoa é da Umbanda, vai pra lá, e ao longo do desenvolvimento, a pessoa manifesta a vontade de trazer o guia dela. A gente sabe que é uma dissociação, mas na fé da pessoa é o guia dela. Então o que a gente faz? A gente pega o atabaque e toca, né? Assim com outras coisas. Tem vezes que a gente põe um mantra para uma pessoa determinada a fazer a dissociação. Tem vezes que a gente põe canto gregoriano. Tem vezes que a gente traz música de Rausch. Tem vezes que a gente faz, sei lá, tambor lacota. Tem vezes que a gente Louvor. toca violão. Tem vezes que a gente toca louvor. Pai Nosso, Pai Nosso. Pai Né? Chu. Por quê? Porque a gente trabalha com o paradigma religioso do outro, com o cabedal de crenças da outra pessoa. Então, a gente vai trabalhar com o cabedal de crenças que você manifesta lá. A gente não vai te impor nada. Você não vai ser obrigado a acreditar em espíritos para tomar um atendimento lá no nosso tempo. Pelo contrário, se você não acredita, é evangélico, a gente vai trabalhar na sua língua. Beleza? Isso é importante a gente deixar claro Beleza. para todo mundo, né? Então, eu acho que é isso. Alguém quer dar um recado? Não. Visitem o Dentro nosso do nosso templo, tempo. sejam bonzinhos com os coleguinhas e é isso. Depende do coleguinha. Antes de mais nada, pessoas, tem três camaradas aqui que estão começando a sua vida na internet agora, tá? Então eu vou pedir para vocês darem uma força para essa galera. O primeiro é o como é que é? Andy, qual que é o seu Calma. É você, perfil? Andy. O Vai, Mystic quem Ro- tá ó, falando? Quem você tá falando? O seu perfil no Instagram. O Anderson, o meu é @místico.acol. Místico @místico. O místico arromba. Olha, se você colocar místico.arrombado, ninguém vai esquecer nunca mais, cara. Então, uma E você boa vai ganhar de seguidor, marketing. assim, é um marketing absurdo isso. místico arroba @místico.acol. Isso me lembra muita místico.acol. cachaça, velho. Mas cara, eu tô com eu tomei esses 2 copos de café enquanto a gente tava fazendo live. Místico.acol, tá? A gente também tem o Léo aqui, que é o Mago Eu. underline Mago das underline Sombras. Isso. Mas Mago tudo underline junto? das underline Sombras. Sombras. E também temos o nosso Nut, que é o Mago.régulo. Mago.régulo. Se possível, sigam essas pessoas para vocês terem mais informações. São pessoas do templo, né? Mas, claro, cada um deles tem a opinião própria, beleza? O templo não é o lugar que a gente força ninguém a acreditar em nada. Então, eles No têm meu as opiniões perfil deles. eu quase não falo de magia, de misticismo, muito pouco, mas sigam lá. Eu falo de outras abobrinhas. Inclusive, ele faz um churrasco Olha, maravilhoso. Fala, Que Bruno. vai fazer no sábado pra gente. Ô, Nuti, o Régula é por causa do Harry Potter? Eu troco ideia com Não. a Alexa e o povo fala que a Alexa é do demônio. Só que essa aqui é minha, comprei e paguei. O Nino, E também e o- o desenvolvimento? Peraí, O também. desenvolvimento de São Paulo e Belo Horizonte? Peraí. Também temos o advogado do nosso templo, que vocês podem procurar. Nós temos 2, na verdade, mas a que está presente hoje aqui é a Bruninha. Eu nem vou tentar falar. Fala aí. É Brisquiliar e Advocacia. É difícil Brisquiliar, falar, é imagina difícil. escrever. Eu nem vou tentar. Vai ter que Arroba- deixar na legenda. Brisquiliari. B de pior- bola, R de rato e de igreja. S de sapo, Q de queijo, U de uva. I de igreja, L de lápis. I de igreja, A de amor, R de rato e de igreja. Eu Não, parei é no Nosso primeiro I de podcast a gente igreja. tem que fazer as plaquinhas. Só levanta a plaquinha Não, assim, com o QR O Code. pior é que nas mídias onde é distribuído, não tem como colocar. Tipo, no Spotify não tem, né? Tem só no YouTube. Mas enfim, gente. Ah, Se então, vocês- faz uma mas se plaquinha vocês com o quiserem- QR Code. Se assim, vocês e quiserem conhecer, se vocês quiserem conhecer essas pessoas, entra em Nosso Templo SP ou Nosso Templo BH
lá no IG que vocês vão ver essas pessoas aparecendo lá o tempo inteiro, que eles são figurinhas carimbadas no nosso tempo, beleza? A E Bruna, se então, você- nem se fala. E se você quiser mais alguma informação, nossotemplo.com.br também tem. Lembrando sempre, as turmas de desenvolvimento, tanto em BH quanto em São Paulo, estão eternamente abertas. O que a gente faz é aglomerar um número de pessoas, tipo 15, 20 pessoas, e aí a gente abre uma nova turma. Então, por exemplo, agora em São Paulo estamos com 2 turmas paralelas. Se você quiser saber mais, lá em Nosso Templo SP tem um endereço de inscrição, Nosso Templo BH também tem um endereço de inscrição, tá? Se você quiser também ter notícias sobre magia, espiritualidade, essas coisas todas, em nossotemplo.com.br tem um lugar para você se inscrever lá no nosso informativo, no nosso boletim semanal, tá? E a gente manda não só informações sobre o templo, mas também informações sobre magia em geral, essas coisas todas. Beleza? Alguém quer dar um recado final? Vem pro Então, nosso tempo. Vem pro nosso tempo, venha! Então, que todos Vem possam pra ir a caixinha seus... você também. Que todos possam ir a seus lares com a paz e a luz do conhecimento e que Sofia guie a todos vocês. Que Que Sofia Sofia nos nos guie. guie. Menos que